Bom, agora a gente vai lidar sobre como a gente vai fazer o diagnóstico de lúpus e como é que a gente vai tratar esse paciente com essa doença, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber, como é que a gente vai suspeitar de lúpus eritematoso sistêmico? O próprio nome da doença já nos dá as pistas, né? Então é uma doença realmente com sintomas multissistêmicos. Então sempre que a gente tiver aquele paciente que parece que tem tudo, a gente tem que pensar em lúpus. É quase uma dica ali do Dr. House, né? Da equipe do Dr. House. Então, quando você pega, está diante daquele paciente que tem várias manifestações, o lúpus é uma manifestação, é uma doença de diagnóstico diferencial recorrente, tá? Segunda coisa que a gente tem que pensar é nos exames complementares que a gente vai pedir para aumentar a nossa suspeita, né? E por fim, mas não menos importante, é o FAM, tá bom? O FAM é fundamental e vocês já vão entender por quê. Quando a gente fala de exames complementares, quais são eles que a gente precisa pedir? Primeira coisa, o hemograma. Então, o hemograma, apesar de não ser específico para lúpus, a gente vai ali estar diante de citopenias e, como a gente falou anteriormente, essas citopenias vai ter um forte caráter linfocitário, então você vai ter uma linfopenia bem interessante, tá bom? Você vai pesquisar isso. No sedimento urinário, o que é que você vai atrás? Você vai buscar aqueles sedimentos urinários cilindrúricos, com cilindros de hemácias, né? Eritrocitários, né? Dismórficos, então você vai atrás disso, tá bom? Além disso, você vai pesquisar também a proteinúria do paciente. Então, o paciente pode cursar com a proteinúria que pode indicar uma nefrite, tá bom? Então você vai pesquisar essa proteinúria. VHS e PCR são provas inflamatórias, né? Não são específicas, mas podem direcionar você. O FAM, o fator antinuclear, na verdade é nosso passo fundamental para a gente diagnosticar lúpus, que a gente já vai ver. O painel sorológico você vai pesquisar depois que tiver o FAM positivo. Aí você vai mais especificamente nesse painel. Vocês lembram que eu falei um pouco sobre eles nas manifestações clínicas, né? Por exemplo, o anti-DNADS está mais relacionado com manifestações renais da doença. O anti-SM, que é o anti-Smith, é um anticorpo um pouco mais específico para a gente diagnosticar lúpus. O anti-LA, o anti-RO também, as anticardiolipinas, o anticoagulante lúpico, o beta-1 glicoproteína. Esse é o painel sorológico que a gente vai utilizar para diagnóstico, mas a gente tem outros anticorpos que eu citei anteriormente, como o anti-P, relacionado com manifestações neurológicas. Esses daqui é o que a gente vai utilizar para cumprir critérios, tá bom? Ureia e creatinina, para a gente avaliar como é que está a função renal desse paciente, ver se ele está entrando ali em uma faixa preocupante de nefrite, né? O TGO e TGP também é interessante a gente fazer, pode ter alteração nessas enzimas. CPK e aldolase a gente faz como um critério mais de diagnóstico diferencial com outras miopatias, tá bom? Então, quando a gente quer pesquisar miopatias, inclusive miopatias sobrepostas com lúpus, a gente faz essa CPK e essa aldolase. E agora sim, o FAM. Por que o FAM é o primordial e o mais importante anticorpo que a gente precisa ter para diagnosticar lúpus? Porque ele é a porta de entrada. Se o FAM der negativo, você não investiga lúpus. Não adianta. Nem vá. Entendeu? Agora, se der positivo, significa que o paciente tem lúpus? Não necessariamente. Porque como a gente aprendeu na reumatologia, o FAM é um exame promíscuo. Então, ele dá positivo para várias doenças reumatológicas. Mas, se ele der negativo, a gente não investiga lúpus. Tá bom? Basicamente, ele é uma técnica de imunofluorescência indireta que vai marcar alguns locais das células que são alvos desse anticorpo, tá bom? Então, a gente vai ter uma marcação dos locais que são os alvos desses anticorpos. Esse padrão, né? Então,
vão surgir locais que vão ser padronizados. Esse padrão de positividade, né, sugere qual é o anticorpo responsável pela autoimunidade. A gente já vai entender isso. E o é um exame de triagem, né? Então, como eu falei, um FAM negativo vai excluir a investigação para lúpus, tá bom? E você pede mais ele para confirmar hipóteses, justamente devido a essa faceta promíscua que ele tem. Então, ele dá positivo em diversas doenças reumatológicas, tá? Aqui, retirei do site de Medicina Net, são os padrões de FAM que a gente tem. Esse A é um padrão homogêneo, né? Então você vê que todo ele está corado, né? Está muito bem corado. O B, a gente já tem digamos assim, uma cor mais peculiar, né? Então a gente tem pontos grossos, por isso daí o nome pontilhado grosso. Então o B é um padrão de pontilhado grosso. O C é um padrão que você tem uma marcação no centro, né, desse núcleo. Então um padrão centromérico. Esse D, como vocês podem ver, ó, o centro, na verdade, o interior dessa célula está corado. Isso que a gente chama de padrão nucleolar. Tá? O E é o contrário, a periferia está em verde, a periferia está corada. Para esse padrão, a gente dá o nome de citoplasmático. Esse F, na verdade, é um padrão misto, né? E o G é um padrão mais mitótico, como se você estivesse vendo ali a mitose acontecer. Quais são os mais importantes que vão falar, olha, realmente com esses padrões a gente tem que pensar fortemente em lúpus? É o primeiro, que é o homogêneo, e o segundo, pontilhado grosso. Os padrões de FAM mais inespecíficos que a gente tem é o pontilhado fino, tá bom? E o fino denso. Eles são inespecíficos, então quando o seu título dá alto, né, a gente não costuma dar muita atenção, não dá muita bola para eles. Só com títulos acima de 1/320 que a gente começa a dar uma atenção maior, tá bom? Isso para todas as doenças reumatológicas, eles são inespecíficos, então realmente não tem ali grande utilidade em baixos valores. Então, o que é que a gente precisa para diagnosticar lúpus? A gente tem os critérios de EULAR, né? Uma associação europeia, que vai ter um fluxograma para a gente diagnosticar. Então, o critério de entrada, como vocês podem ver aqui no comecinho, né? Vou colocar aqui. Então, ó, o critério de entrada aqui é ter FAM positivo, né? Com título maior de 1/80, né? Se você não tiver FAM, você não vai buscar lúpus, tá bom? Se você tiver positivo, aí você começa a pesquisar. Aqui é dividido em vários setores, né? Em vários domínios e critérios clínicos. Cada domínio desse tem manifestações e que vai pontuar a manifestação que tiver mais pontos. Então vamos lá, vamos organizar as ideias. Você tem um domínio constitucional. O paciente tem febre, recebe 2 pontos. O paciente, quando a gente vê a hematologia dele, tem leucopenia, trombocitopenia, hemólise autoimune, se tiver uma das 3, pontua. O paciente tem leucopenia e tem uma hemólise autoimune. Eu pontuo os 2? Não, você só vai pontuar o maior, que é a hemólise autoimune, tá bom? Ficou claro? Bom, todos esses daqui são sintomas de lúpus que a gente viu e a investigação laboratorial. Então ele só serve para padronizar, numerar, quantificar essa sintomatologia e classificar, tá bom? Se é lúpus ou não. Padrão neuropsiquiátrico, o paciente tem delírio, tem psicose, tem crise epiléptica. Quando a gente vai olhar a pele desse paciente, a pele e a mucosa, ele tem uma alopécia não cicatricial, outro sintoma que o lúpus dá, tá bom? Ele dá uma alopécia. Úlceras orais, o lúpus também tem acometimento de mucosas, dando úlceras orais indolores, tá bom? Então você pode pesquisar isso no paciente também. Um lúpus subcutâneo, ou melhor, subagudo ou discoide. Subagudo é aquele anular ou psoriasiforme, tá bom?
O cutâneo agudo é com Hashimoto, então você busca pontual maior. Serosite, né? Paciente tem derrame pleural ou pericárdico, né? Ou o paciente tem uma pericardite aguda. O músculo esquelético é quando tem envolvimento de articulação, né? Uma artrite. O renal, quando você tem uma proteinúria maior do que meio grama em 24 horas, ou uma nefrite lúpica 2,5, ou uma 3,4. Lembra que a nefrite 3 e 4 são as que eu pedi para vocês prestarem mais atenção, então guarda isso. E aí a gente vai para os critérios imunológicos, né? Quais são? A gente vai pesquisar os anticorpos relacionados ao lúpus. Anticorpos antifosfolípides, né? O anticardiolipina ou o anti-beta-glicoproteína 1, ou então até mesmo o anticoagulante lúpico. Então esses três são os anticorpos antifosfolípides. Relembrando, anticardiolipina, anti-beta-glicoproteína e o anticoagulante lúpico. A gente vai ver também o sistema complemento que está afetado nessa doença. Se tiver a porção C3 ou C4 baixa, ou se tem C3 ou C4, tá bom? Tem uma pontuação diferente. E por fim, a gente vai ver o padrão de FAN, né? Não só o padrão de FAN, na verdade, se ele tem anticorpos anti-DNA DS e anti-SMIT, que como falei, são os anticorpos mais específicos daquele padrão lá para lúpus, tá bom? Beleza, a gente tem os critérios, mas como é que eu sei que o paciente tem lúpus? Quando essa numeração dá maior ou igual a 10, tá bom? Então, na somatória da sintomatologia, se der maior ou igual a 10, você pode fechar o diagnóstico de lúpus. Coisa interessante que eu pedi para vocês guardarem. Se o paciente chegar com a nefrite grau 3 ou grau 4 e FAN positivo, você já fecha o diagnóstico de lúpus. Então, fique esperto nessa manifestação. Bom, agora que a gente já diagnosticou, já fechou o tratamento, já fechou o diagnóstico, vamos para o tratamento. Qual é a conduta? Como medida geral, a gente vai evitar a exposição solar desse paciente, já que ele tem uma fotossensibilidade. A gente vai preconizar o uso de protetor solar. A gente vai também direcionar o paciente para fazer atividade física. Por quê? Não só para o bem-estar do paciente e para evitar, por exemplo, síndrome metabólica, que vai piorar a doença, inclusive, mas também porque o exercício físico tem um efeito imunomodulador, então vai ajudar no tratamento da doença. A gente vai proporcionar uma dieta rica em cálcio e também ofertar métodos anticoncepcionais. De preferência, você pode ofertar alguns métodos hormonais, mas particularmente é preferível ofertar um método de DIU, por exemplo. Isso é uma opinião pessoal, na verdade, tá bom? Você pode utilizar métodos hormonais ou não hormonais. A princípio, eu prefiro métodos como o DIU. E as medicações? Qual é a medicação fundamental que todo paciente deve utilizar? Apesar das polêmicas recentes, né, a gente tem um antimalárico bem famoso, a hidroxicloroquina, que todo paciente com lúpus tem que utilizar, se não houver contraindicação para aquele paciente, tá bom? Então, a hidroxicloroquina entra aqui como uma droga modificadora da doença. É aquela droga que realmente vai modificar o curso dessa doença. Então, vai melhorar sintomas de artrite, sintomas cutâneos, tá bom? Vai melhorar o quadro todo em geral. A segunda droga que a gente pode utilizar é a prednisona, são os glicocorticoides. A gente pode utilizar o glicocorticoide normalmente ou em pulsoterapia. Quando é que a gente vai utilizar isso? A gente já vai ver no próximo slide. E por fim, a terceira classe de medicamentos utilizados são metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetila e a ciclofosfamida, que são imunossupressores, tá bom? Então são medicamentos que vão funcionar, né? Vão ter mecanismos de ação diminuindo essa imunidade do paciente, esse sistema imune. E as indicações?
Para todos os pacientes, hidroxicloroquina. Quando o paciente vai apresentar manifestações articulares, cutâneas e de serosa, né? Então, você tem Hashimoto, tem artrite, tem problema na pleura, você vai utilizar um metotrexato, tá bom? Não deixe de utilizar o hidroxicloroquina, você vai utilizar com metotrexato também. Quando você tem manifestações hematológicas, neurológicas, renais e pulmonares, você vai utilizar a azatioprina ou o micofenolato de mofetila. Por fim, quando você tem realmente quadros ameaçadores, em que o paciente chega no pronto atendimento e você sabe que está numa situação crítica, de nefrite ou hemorragia alveolar, você vai utilizar ciclofosfamida ou a pulsoterapia com corticoide. O que é que eu quero que você guarde daqui? Pulsoterapia você só vai com corticoide você só vai utilizar em quadros graves, né? Manifestações hematológicas, neurológicas, renais e pulmonares, você tem como opção a azatioprina ou micofenolato de mofetila. Para quadros articulares, cutâneos e de serosa, pode utilizar o metotrexato. E para todos os pacientes, se não houver contraindicação, a hidroxicloroquina, que realmente é a droga que você tem que mais priorizar nessa doença, tá? Outra coisa que você precisa saber é, quando você passar corticoide para o seu paciente, isso eu aprendi com uma professora muito boa na minha faculdade, a mesma mão que prescrever corticoide vai prescrever cálcio e vitamina D, tá bom? Salva essa informação. Bom, a gente está chegando ao fim, mas eu quero só lembrar algumas coisinhas que eu quero que você dê bastante atenção. Manifestações clínicas, qual o perfil de paciente, tá? Das manifestações clínicas, estuda bem a nefrite lúpica, inclusive a conduta dessa nefrite. Também outra coisa que eu quero que você saiba, identificar o lúpus, suas manifestações cutâneas, né? Sua dermatite ali, prestar atenção nas vias fisiopatológicas, que lúpus sempre está associado à deposição com imunocomplexos, por isso que produz vasculite. Então, sempre pensar deposição de imunocomplexos, vasculites. Outra coisa que você precisa estar atento é manifestações hematológicas, tá? Não vão ser tão úteis, mas podem lhe direcionar. E quando você for diagnosticar, sempre lembra, só investiga o lúpus se o FAM der positivo. Se der negativo, pula, vai para outra doença, investiga outra doença, tá bom? Lembrar dos critérios de Euler, tá? Serosites, artropatias, todas as sintomatologias podem pontuar que a gente viu. E outra coisa muito importante é o tratamento, sempre direcionar a melhor conduta para o seu paciente, tá? Individualizado sempre, então você não vai passar uma droga como se fosse para todos os pacientes, como se todos os pacientes fossem iguais. E, por fim, sempre tenha a sua conduta muito bem sustentada, muito bem sedimentada, tá? Então, não se inscreve. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e, se possível, deixe um comentário, o que é que vocês estão interessados em ver aqui, se foi bom, se foi ruim, o que é que pode melhorar, o que é que não pode. E vamos lá, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais!